Vou voltar e encontrar o meu pai e direi: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão
que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou todos teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos coloca diante de uma das páginas mais profundas e mais comoventes de toda a palavra de Deus, a parábola do filho pródigo. Jesus começa dizendo que os publicanos e pecadores se aproximavam para escutá-lo, enquanto os fariseus murmuravam. E então ele conta essa história. Um filho chega para o pai e diz algo duríssimo: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Isso é muito duro para um pai escutar isso de um filho que muito ama. Na prática, ele estava dizendo: pai, para mim o Senhor já morreu, basta, eu quero viver agora a minha vida. Ele pega tudo, vai embora e vive de forma desregrada, gasta tudo, desperdiça tudo e perde tudo. E quando acaba o dinheiro, acaba também os amigos. Quando acaba o prazer, aparece a solidão. E quando acaba a festa, aparece o vazio. E aquele jovem chega ao fundo do poço, cuidando de porcos, desejando comer até a comida deles. Meus irmãos, minhas irmãs, veja, o pecado sempre começa prometendo liberdade. Presta bem atenção nisso que eu estou falando para você. É muito sério. Presta atenção. O pecado sempre vem prometendo liberdade, mas sempre termina produzindo escravidão. Coloca isso no teu coração. O pecado sempre vem prometendo liberdade, mas sempre vai terminar produzindo escravidão. O pecado promete alegria, mas sabe que o pecado entrega? Vazio. O pecado entrega o vazio. Ele promete vida. O pecado promete vida, mas deixa morte interior. Talvez hoje você esteja assim, longe de Deus, longe da fé, longe da oração.
Talvez você esteja assim, longe da própria dignidade. Mas o Evangelho diz algo poderoso. O Evangelho diz: então ele caiu em si. Ele caiu em si. Esse é o momento da graça de Deus. O momento em que a pessoa para, a pessoa pensa e percebe, fazendo uma reflexão sobre si. Ele percebe: eu estou vivendo muito abaixo daquilo que Deus sonhou para mim. E ele toma uma decisão, veja, ele toma uma decisão: vou voltar para a casa do meu pai. Ele está se preparando, ele está se restaurando nesse momento. Ele até prepara um discurso. Veja, olha o discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas agora vem a parte mais emocionante da parábola. E Jesus diz: quando ele ainda estava longe, o pai o viu o filho chegando. Sabe o que significa isso, meu filho e minha filha? Significa que o pai nunca deixou de olhar para o caminho. Todos os dias, aquele pai olhava o horizonte, esperando o filho voltar por aquele caminho. E quando ele vê o filho, não espera explicação, não espera desculpa. Ele corre, o pai corre. E na cultura daquele tempo, um homem idoso não corria, não podia correr. Era humilhação, era considerado humilhação um homem idoso correr. Mas aquele pai corre porque o amor é mais forte que qualquer orgulho. É mais forte que orgulho. Ele abraça o filho, ele beija o filho e manda preparar uma festa para o filho. O filho queria ser apenas tratado como servo. Ele está ciente do seu pecado, ele está ciente que gastou os bens. Mas o pai diz: tragam a melhor túnica. Vejam, a melhor. Tragam a melhor túnica. Tragam um anel no dedo, sandália nos pés. O anel é a dignidade e as sandálias é a preparação, o novo. Ou seja, você não deixou de ser o meu filho. Não deixou. Meus irmãos, minhas irmãs, essa parábola não fala apenas daquele jovem. E fala de mim, fala de ti, fala de nós que estamos escutando agora esta palavra, esta reflexão, esta pregação. Está falando no teu coração, é você, é com você que Deus está falando. Quantas vezes nós também, eu e você, pegamos nossa herança e vamos embora. Pegamos a nossa vida, os nossos dons, a fé, e vamos embora para um país distante da oração, distante da igreja, distante dos nossos compromissos com Deus, distante da vontade de Deus. Mas hoje o Senhor nos diz, através do profeta Miqueias, na primeira leitura, que diz: quando Deus fala aqui na minha Bíblia, tá: qual Deus é como tu, que apagas a culpa e perdoa o pecado? Eu vou ler novamente, que o profeta Miqueias fala aí na primeira leitura: qual Deus é como tu, que apagas a culpa e perdoa o pecado? E o Salmo aqui responde, o Salmo: ele não nos trata conforme nossos pecados. Eu vou responder, vou ler novamente: ele não nos trata conforme nossos pecados. Quem? Deus, o Pai. Escuta bem isso, meu filho, minha filha, escuta.
Deus não nos trata como merecemos. Deus não nos trata como merecemos, como você merece. Deus não te trata como você merece. Ele te trata como filho amado, como filha amada. É assim que Deus te trata. Talvez você carregue culpa, carregue erro, talvez você traga em você queda, pecado antigo, mas hoje Deus está te dizendo: volta, volta, volta para casa, volta para a graça, volta para o meu abraço. Porque o evangelho de hoje não é a história de um filho perdido, é a história de um pai que nunca desiste. Deus nunca desiste. Um pai que espera, um pai que perdoa, um pai que restaura, um pai que faz festa quando o filho volta. E termino esta pregação com uma pergunta que precisa ecoar no teu coração e no meu também. Você está vivendo como filho? Ou está vivendo como alguém que foi embora da casa do Pai? Se você se afastou, se você caiu, meu filho, minha filha, se você se perdeu, hoje é o dia de tomar a mesma decisão daquele jovem. Estamos no tempo da quaresma, um tempo de preparação, um tempo de renúncias. Então eu te digo, hoje é o dia de tomar a mesma decisão daquele jovem. Vou voltar para a casa do meu pai, vou me levantar e vou voltar para o meu pai. E quando você voltar, descobrirá algo surpreendente, algo maravilhoso. Quando você voltar, você vai saber que Deus já estava preparando um lugar especial para você. Vai saber que Deus estava te esperando. E haverá festa no céu, porque o filho voltou para casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Inclina a cabeça, meu filho, minha filha, para receber a bênção. O Senhor te abençoe, te fortaleça, te cumule de todas as alegrias necessárias para que você seja muito feliz. E que você tome a decisão certa, que você tome a decisão de voltar para a casa do Pai. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.